Oi, tudo bem com você? Seja bem-vinda mais uma vez aqui no meu canal, Rosângela Mendes Crochê. E hoje nós vamos continuar fazendo aqui a nossa bonequinha Duda. Lembrando que a Duda ficou com 25 centímetros de altura, tá bom? Então, gostou da Duda? Já se inscreve aqui no canal, tá? Ativa lá o sininho de notificação para você ser notificado sempre que um vídeo novo for pro canal, tá bom? E a aulinha de hoje está imperdível, você vai amar fazer a bonequinha Duda. Vou te ensinar tudo direitinho no passo a passo, vou dar dicas também, tá bom? Então, já deixa aquele comentário pra mim, o que você tá achando, tá bom? Então agora vamos lá pro passo a passo. E agora nós vamos dar início à cabeça da nossa bonequinha. Então vamos iniciar fazendo aqui o anel mágico. Então aqui eu já dei 2 voltas no meu dedo. Vou passar minha agulha por baixo do primeiro fio, pego o segundo, trago. Aqui eu vou dar uma viradinha. Pego o fio novamente, trazendo por dentro. E aqui está feito o anel mágico. Agora nós vamos fazer aqui dentro do anel mágico 6 pontos baixos. Já fiz 3, 4, 5 e 6 pontos baixos. Agora eu vou puxar, puxo bem. E aqui na primeira carreirinha temos 6 pontos baixos. Agora a gente vai dar início à carreirinha de número 2. Vou nesse primeiro ponto. E aqui eu vou fazer um ponto baixo. Vou marcar o primeiro pontinho, puxo mais um pouquinho para ficar bem fechado. Agora, nessa carreirinha de número 2, vai ser uma carreirinha só de aumentos. Então, a gente vai fazer 2 pontos no mesmo lugarzinho. Olha, fiz aqui meu primeiro aumento. Vou no pontinho do lado, faço novamente 2 pontos baixos no mesmo pontinho. E assim a gente vai fazendo por toda a volta. Já estou chegando aqui, ó, no final. Esse é o último ponto. Fiz aqui meu último aumento. E agora finalizamos a carreirinha de número 2. E agora nós temos aqui um total de 12 pontos baixos nessa carreirinha. Vamos tirar o marcador e vamos dar início à carreirinha de número 3. Vou nesse primeiro ponto, vou fazer um ponto baixo, coloco o marcador. E nessa carreirinha, a gente vai fazer um ponto baixo e no próximo vai ser um aumento, desse jeito. Então, agora a gente vai seguir essa sequência, um ponto baixo e um aumento. Nós vamos fazer isso por 6 vezes. Vou fazer aqui a minha carreirinha, já volto com você. Finalizei a carreirinha de número 3 e agora eu tenho 18 pontos baixos nessa carreirinha. E agora vamos dar início à carreirinha de número 4. Vou fazer aqui um ponto baixo e vou marcar o meu primeiro ponto. Nessa carreirinha, a gente vai fazer 2 pontos baixos. Já fiz os 2. E no próximo, a gente vai fazer um aumento. Desse jeito, 2 pontos baixos e um aumento. E a gente vai fazer isso por 6 vezes, tá? Vou fazer aqui a minha carreirinha e já volto com você. Finalizei a carreirinha de número 4 e agora eu tenho 24 pontos baixos nessa carreirinha. Agora a gente vai dar início à carreirinha de número 5. Vou fazer um ponto baixo, vou marcar o primeiro ponto. E nessa carreirinha a gente vai fazer 3 pontos baixos e um aumento. Já fiz 2, 3 e aqui no próximo vai ser um aumento. E agora vamos seguir essa sequência. Nós vamos fazer 3 pontos baixos e um aumento. Vamos fazer isso por 6 vezes. E eu vou fazer aqui a minha carreirinha e já volto com você.
Finalizei a carreirinha de número 5 e agora eu tenho 30 pontos baixos nessa carreirinha. Vou tirar o marcador, vou nesse primeiro ponto, faço um ponto baixo e vou marcar o primeiro ponto. E nessa carreirinha a gente vai fazer 4 pontos baixos e um aumento. Já fiz 1, 2, 3, 4 e aqui no próximo vai ser um aumento. E agora nós vamos seguir essa sequência, vamos fazer isso por 6 vezes. Vou fazer aqui a minha carreirinha e já volto com você. Finalizei a carreirinha de número 6 e agora eu tenho 36 pontos baixos nessa carreirinha. E agora a gente vai dar início à carreirinha de número 7. Vou nesse primeiro ponto, faço um ponto baixo, vou marcar pontinho. E agora nós vamos fazer 5 pontos baixos e um aumento. Já fiz 2, 3, 4, 5 pontos baixos. E aqui no próximo vai ser um aumento. E agora vamos seguir essa sequência, 5 pontos baixos e um aumento. Nós vamos fazer isso por 6 vezes. Vou fazer aqui a minha carreirinha e já volto com você. Finalizei a carreirinha de número 7 e agora eu tenho 42 pontos baixos. E agora vamos dar início à carreirinha de número 8. Vou nesse primeiro ponto, vou fazer um ponto baixo, coloco o marcador. E nessa carreirinha nós vamos fazer 6 pontos baixos e um aumento. Aqui eu já fiz 3, 4, 5, 6 pontos baixos. E no próximo vai ser um aumento. E agora a gente vai seguir essa sequência, 6 pontos baixos e um aumento. Nós vamos fazer isso por 6 vezes. Vou fazer aqui a minha carreirinha e já volto com você. Finalizei a carreirinha de número 8 e agora eu tenho 48 pontos baixos nessa carreirinha. Agora nós vamos dar início à carreirinha de número 9. Vou nesse primeiro ponto, vou fazer um ponto baixo e vou marcar. Nessa carreirinha eu vou fazer ponto baixo sobre o ponto baixo. E eu vou fazer dessa carreirinha de número 9 até a carreirinha de número 18. Vai ser somente ponto baixo sobre o ponto baixo. Eu vou fazer aqui as minhas carreirinhas e já volto com você. Fiz os meus pontos baixos, né? As minhas carreirinhas de ponto baixo. Fiz até a carreirinha de número 18. Permaneço com os meus 48 pontos baixos. E agora, nós vamos dar início à carreirinha de número 19, onde nós vamos começar a fazer as diminuições, tá? Então, vou aqui nesse primeiro ponto, vou fazer um ponto baixo, vou marcar. E agora nós vamos fazer 6 pontos baixos e uma diminuição. Então, já fiz um ponto, próximo 2, 3, 4, 5, 6. E aqui no próximo nós vamos fazer uma diminuição. Então, a gente vai pegar só nas alcinhas da frente do ponto baixo. Faça um ponto baixo fazendo assim uma diminuição. E agora a gente vai seguir essa sequência. Vamos fazer 6 pontos baixos e uma diminuição por 6 vezes. Vou fazer aqui a minha carreirinha e já volto com você. Finalizei a carreirinha de número 19 e agora eu tenho 42 pontos baixos nessa carreirinha. Agora a gente vai aproveitar e vai colocar os olhinhos com trava, tá? Vamos colocar aqui na cabecinha, né? Então, a gente vai fazer assim, ó, nós vamos colocar entre a carreirinha de número 14 e 15. Então, vou contar aqui, olha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Então, entre a 14 e a 15, eu vou colocar o olhinho,
Então, vou colocar aqui um. Vou pular 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E aqui, vou colocar o outro olhinho. Então, olha, tá na mesma carreirinha, tá? Deixa eu focar aqui. Mesma carreirinha com 7 pontos baixos entre eles, tá bom? Agora eu vou apertar aqui, ó. Agora eu coloco a travinha e vou apertar até encaixar. Agora eu vou colocar aqui do outro lado, do mesmo jeito, olha. Eu vou colocar a travinha e vou apertar até encaixar. Então, aqui, ó, encaixou até o finalzinho, tá? Então, aqui os olhinhos já estão prontinhos, colocados, né? Agora, vamos continuar as nossas carreirinhas. Agora, nós vamos dar início à carreirinha de número 20. Vou no primeiro ponto, vou fazer um ponto baixo, coloco o marcador. E agora, a gente vai fazer 5 pontos baixos e uma diminuição. Então, já fiz um ponto, vou no próximo. 2, 3, 4 e 5 pontos baixos. Aqui no próximo, vou fazer uma diminuição, pegando só nas alcinhas da frente. Vou fazer aqui um ponto baixo, fazendo assim uma diminuição. E agora, nós vamos seguir essa sequência, 5 pontos baixos e uma diminuição. Vamos fazer isso por 6 vezes. Vou fazer aqui a minha carreirinha para adiantar, já volto com você. Finalizei a carreirinha de número 20 e agora eu tenho 36 pontos baixos nessa carreirinha. Agora, nós vamos dar início à carreirinha de número 21. Vou nesse primeiro ponto, vou fazer um ponto baixo, vou marcar o primeiro pontinho. E agora, a gente vai fazer 4 pontos baixos e uma diminuição. Já fiz um ponto, vou no próximo. 2, 3, 4. E aqui no próximo vai ser a diminuição. E agora, vamos seguir essa sequência. 4 pontos baixos e uma diminuição. Vamos fazer isso por 6 vezes. Vou fazer aqui a minha carreirinha, já volto com você. Finalizei a carreirinha de número 21 e agora eu tenho 30 pontos baixos nessa carreirinha. Agora, nós vamos dar início à carreirinha de número 22. Vou nesse primeiro ponto, vou fazer um ponto baixo, vou marcar o primeiro pontinho. E agora, nós vamos fazer 3 pontos baixos. Já fiz 2, faço mais um. Fiz 3 e agora nós vamos fazer uma diminuição. E agora, vamos seguir essa sequência, 3 pontos baixos e uma diminuição. Vamos fazer isso por 6 vezes. Vou fazer aqui a minha carreirinha e já volto com você. Finalizei a carreirinha de número 22 e agora eu tenho 24 pontos baixos nessa carreirinha. E eu também já adiantei, já coloquei um pouco de enchimento, ainda não tá cheia, ainda tá um pouco murcha, tá? Eu coloquei um pouquinho só para adiantar. Então, agora a gente vai dar início à carreirinha de número 23. Então, vou aqui nesse primeiro ponto, vou fazer aqui um ponto baixo e vou marcar o primeiro ponto. Agora, nós vamos fazer aqui, olha, 2 pontos baixos. Já fiz aqui, olha, os 2 pontinhos. E no próximo, já vou fazer a minha diminuição. E agora, vamos seguir essa sequência de 2 pontos baixos e uma diminuição. Nós vamos fazer isso por 6 vezes. Vou fazer aqui a minha carreirinha
e já volto com você. Finalizei a carreirinha de número 23 e agora eu tenho 18 pontos baixos nessa carreirinha. Agora nós vamos dar início à carreirinha de número 24. Vou no primeiro, tirar o marcador, vou nesse primeiro ponto, vou fazer um ponto baixo, marco o primeiro ponto e agora a gente vai fazer um ponto baixo e uma diminuição. Já fiz o ponto. Agora eu vou fazer a diminuição. E agora nós vamos seguir essa sequência. Vamos fazer um ponto baixo e uma diminuição por 6 vezes. E eu vou fazer a minha carreirinha, já volto com você. Finalizei a carreirinha de número 24. E agora eu tenho 12 pontos baixos nessa carreirinha. E agora eu vou tirar o marcador, vou aqui nesse primeiro ponto, vou fazer aqui um ponto baixíssimo e vamos cortar o fio, deixando um tamanho bom pra gente fazer a costura, tá? Agora eu vou puxar, puxo bem aqui pra ficar bem presinho. Então aqui a cabeça já está prontinha, faltando colocar enchimento, né? Vou colocar mais enchimento, lembrando de colocar aos pouquinhos e colocando de ladinho, vai empurrando para os lados, para deixar o espacinho aqui no meio, pra gente colocar o bastão de cola quente, tá bom? E agora vamos dar início ao bordado da nossa cabeça. Então, já enchi a minha cabecinha, tá toda cheinha, ó, bem redondinha, tá? Agora a gente vai iniciar os bordados, né? Já coloquei o fio branco na minha agulha e vamos iniciar. Vou colocar aqui na parte de cima, qualquer pontinho aqui em cima, tá? E vou sair aqui, ó, nessa carreirinha que tá acima do olhinho, esse pontinho tá bem no meio do olhinho, tá? Vou passar minha agulha, não vou puxar o fio todo. Agora eu venho aqui embaixo, coloco no ponto, está aqui embaixo, nessa carreirinha que tá abaixo do olhinho, tá? Coloco aqui bem no meio, pra ficar bem retinho aqui, ó, tá? Vou sair aqui no olhinho, nesse pontinho que tá bem no meio também, na mesma carreirinha. Eu vou passar aqui minha agulha, ó, passo devagarinho, pra deixar esticadinho. Então, olha, tá um pontinho bem no meio aqui, ó, do olhinho. E vou aqui em cima. Esse pontinho, como você pode observar, é a mesma carreirinha que a gente passou esse fio branco aqui, ó, nesse olhinho. É a mesma carreirinha, tá? E coloquei minha agulha aqui, que também é a mesma carreirinha aqui, ó. Então, vou colocar aqui e vou sair aqui nesse ponto onde eu iniciei. Desse jeito, olha. Ó, puxo pra ficar esticadinho, tá? Agora eu vou dar aqui 2 nozinhos do meu fio pra não ter perigo de soltar. 2 nozinhos pra ficar bem seguro. Vou cortar aqui o excesso de fio. E agora eu vou esconder aqui dentro da cabecinha. Pronto. Agora a gente vai trocar o fio. Vamos colocar o fio preto na agulha. Vou colocar aqui e já volto com você. Pronto, já coloquei o fio preto na minha agulha. Então, agora a gente vai continuar aqui fazendo o bordado aqui dos olhinhos, né? Então, venho aqui com a minha agulha, vou colocar aqui qualquer pontinho aqui de lado, tá? Vou sair aqui, ó, nessa carreirinha que eu passei o fio branco, agora é nesse pontinho que tá mais na frente. Nesse pontinho aqui, sendo a mesma carreirinha, olha. Tá? Nesse pontinho aqui. Então, vou passar. Não vou puxar o fio todo.
Agora eu vou descer, ó, estamos nessa carreirinha, eu vou descer uma carreirinha, que é a carreirinha onde eu passei, onde eu coloquei o olhinho, né, na verdade. Aí eu vou colocar aqui, ó, nesse ponto, deixando entre a minha agulha e o olhinho, tem um ponto baixo aqui no meio, tá? E vou subir aqui, ó, na carreirinha de cima, no pontinho que tá bem acima. Passo minha agulha, volto no mesmo ponto, vou sair novamente na carreirinha de cima, no pontinho do lado, ao ponto que eu já passei, ó. Deixa eu mostrar aqui direitinho, pra você ver e não ficar nenhuma dúvida. Então, agora eu coloco aqui no mesmo ponto e vou sair aqui em cima, vou pular 1, 2, 3 carreiras. Vou sair aqui nesse ponto. Olha só aqui o olhinho como ficou. Então, aqui, ó, tem que ficar alinhado com o olho aqui, ó, tá? Então, aqui eu vou pular 1, 2, 3, 4, desce uma carreirinha. Vai ficar aqui, ó, desse jeito. Vou sair aqui nesse ponto aqui, ó. Aqui eu vou pular 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos baixos, tá? Ó, de uma sobrancelha, eu vou ajeitar aqui, tá saindo enchimento. De uma sobrancelha para outra, 6 pontos baixos aqui no meio, tá bom? Agora, vamos fazer do mesmo jeito que a gente fez aqui desse lado. Nós vamos fazer aqui desse lado. Eu vou pular 1, 2, 3, 4 pontos baixos, desço uma carreirinha. Vou sair aqui nesse ponto. Olha, o pontinho que tá na frente, o ponto onde eu passei o fio branco, é a mesma carreirinha que eu passei aqui, tá? Então, que eu vou passar devagarinho. Vou ajeitar aqui o enchimento que tá querendo sair, eu vou empurrar pra dentro. Agora, eu venho aqui, ó, coloco minha agulha aqui. Que é o pontinho que a gente colocou o olhinho, quer dizer, a mesma carreirinha, né, que a gente colocou o olhinho, tá? E é o mesmo que eu fiz aqui, ó, bordado bem aqui, essa mesma carreirinha, tá bom? Coloco minha agulha aqui, vou subir uma carreirinha acima, pontinho que tá em cima, volto na mesma carreirinha, no mesmo ponto, e vou subir novamente uma carreirinha, saindo no pontinho do lado, ponto que eu já passei. Agora, eu coloco aqui no mesmo ponto. Vou sair aqui em cima, só para facilitar, porque a minha agulha é pequena. Vou sair aqui em cima. Olha só o bordado, que lindo que ficou aqui o rostinho, aqui, ó. Os olhos, né, da nossa bonequinha. Coloco no mesmo pontinho. E agora, assim, eu posso sair aonde eu iniciei. Sem pegar o fio preto, tá, gente? Ó, vou passar. Agora, eu vou dar um nozinho. Vou dar aqui 2 nozinhos para ficar bem seguro. Vou cortar aqui o excesso de fio. Agora, eu posso esconder aqui dentro da cabecinha. Pronto. Agora, eu vou colocar o fio cor de pele, esse mesmo que a gente fez aqui a cabecinha, vou colocar na minha agulha pra gente fazer o narizinho da nossa bonequinha. Então, vou colocar o fio na agulha e já volto com você. Pronto, já coloquei o fio na minha agulha. E agora, nós vamos fazer o narizinho da nossa bonequinha. Vou com a minha agulha aqui de lado, em qualquer pontinho aqui de lado, tá? E vou sair aqui, ó, nessa carreira aqui abaixo do olhinho. Então, essa é a carreira que eu vou trabalhar o narizinho, tá? E vou pegar aqui nos pontinhos que estiver bem centralizado. Então, a gente vai observar quais são os pontinhos que estão centralizados. Eu tenho 3 pontinhos aqui bem no meio.
Então, vou colocar aqui minha agulha, ó, nesse ponto, pegando aqui, ó, 1, 2, 3, tá? Passo aqui, não vou puxar o fio todo. Puxo voltando, o enchimento tava querendo sair, já volta. Agora eu pego aqui, ó. Olha só os pontinhos que eu vou trabalhar. Esses 3 pontinhos, tá? Passo minha agulha. Novamente. Passo minha agulha, vou sair aqui, ó. No mesmo ponto, sem pegar o fio que a gente tá trabalhando. Passo novamente. Assim eu vou dando várias voltinhas, tá? Até atingir aqui o tamanho bom aqui pro narizinho da minha bonequinha. Passar aqui mais uma vez. Vou ajeitando, vou passando, vou ajeitando. E aqui eu vou passar a última vez. Olha só, gente. Aqui eu vou passar a última vez. Coloco aqui, vou sair aqui onde eu iniciei. Do ladinho do ponto do fio, né? Sem pegar o fio. Agora, eu venho com a minha agulha e vou ajeitar aqui, ó. Pra ficar bem arrumadinho aqui o narizinho da bonequinha, tá? Agora eu vou dar um nozinho, né? Sempre tem que dar um nozinho. 2 ou 3 nozinhos pra ficar bem seguro. Vou cortar o excesso de fio, vou esconder dentro da cabecinha. Olha só aqui, ó. Pronto. Olha só como já vai ficando, né? Cada vez mais bonita. Agora nós vamos colocar um fio rosa na agulha pra gente fazer a boquinha, tá? Então, vou colocar o fio rosa e já volto. Pronto, já coloquei o fio rosa na minha agulha. E agora vamos fazer a boquinha da nossa bonequinha. Então, aqui eu vou pular 1, 2, 3 carreirinhas e vou fazer aqui, ó. A boquinha vai ficar aqui, tá? Então, eu gosto de centralizar a boca com o narizinho, tá bom? Aqui eu vou pegar mais ou menos aqui, ó, uns 3 a 4 pontinhos. Aqui, gente, ó, vou pegar aqui, tá? Então, vou colocar minha agulha aqui de lado, qualquer pontinho. E vou sair aqui, olha. Não vou puxar o fio todo. Aí, eu vou pegar aqui em 4 pontos, olha, vai ficar assim. Se você quiser fazer a boquinha maior, você passa aqui no outro ponto. Ó, por exemplo, eu vou pegar aqui no outro ponto, coloco no mesmo ponto e vou sair aqui no pontinho do lado, pra ficar maior a boquinha. Ó. Agora, eu vou sair, vou pegar nesse aqui, ó. Então, aqui a minha boquinha vai ficar com 1, 2, 3, 4, 5, mais ou menos uns 6 pontos. Porque tem aqui uma diminuição aqui, gente, olha. Tem uma diminuição bem aqui. Tem 2 pontos, uma diminuição, mais 2 pontos. Total de 5 pontos, tá? Aí eu vou passar aqui, ó, no mesmo ponto. Olha, passo 2 vezes pra ficar a boquinha. Agora eu coloco aqui no mesmo pontinho. E vou sair aqui onde eu iniciei. Aí você pode deixar aqui, ó, abertinha. Pode deixar reta as duas, tá? E pode deixar assim também, olha. Pra dar um leve sorrisinho, tá?
tá bom? Agora eu vou dar aqui um nozinho, 2 nozinhos. Agora eu vou cortar o excesso de fio. E vou esconder agora dentro da cabecinha dela aqui do rostinho. Pronto, olha só a boquinha da minha boneca. Eu vou ajeitar aqui, porque quando eu faço bordado, sempre fica amassada o rostinho da minha boneca. Olha só que linda, gente, que ficou o rostinho da bonequinha. Então já deixa aquele joinha aí pra mim, tá bom? Já tá valendo o joinha, né? Bom, pessoal, essa foi a nossa aulinha de hoje. Espero que vocês tenham gostado aqui da bonequinha Duda. Olha só que coisa linda e fofa, né? A nossa aulinha de hoje. Então já deixa aquele joinha pra mim. Comenta aqui embaixo também o que você tá achando da aulinha, tá bom? Então, eu te espero no próximo vídeo. Tchau!